Orixá babá, Orixá Benhu, Orixá babá, Eluani, Orixá Benhu, Aure, Aure babá, Aure, Aure babá, Aure, Aure babá, Aure, Aure babá. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Epa babá Oxalá! Salve nosso Pai Maior Oxalá nesse domingo. Oxalá, Senhor do domingo, Senhor de todos os dias, que hoje traz também para nós de maneira muito especial, nesse dia 29 de junho, a vibração de Xangô junto a nós, representado pelo sincretismo no dia de São Pedro e também São Paulo. Então, Caô, Xangô, grande Xangô. Como que é bom poder vibrar um dia como esse. E eu me senti ainda mais inspirada para vir aqui deixar esse recadinho para vocês, nesse dia forte. E aí eu quero lembrar um pouquinho sobre o nosso orixá, dizendo assim: Olorum mandou Oxalá de volta à terra para plantar árvores e dar alimentos e riqueza aos homens. E veio a chuva para regar o solo. Foi assim que tudo começou. Durante uma semana de 4 dias, Oxalá criou o mundo e tudo que existe nele. Epa babá, Oxalá! E como é bom a gente pensar nesse Oxalá como o oleiro divino, quando a gente chama ele de Adjalá, que é o oleiro divino, aquele que molda o barro, que moldou assim os nossos corpos, fabricando os nossos corpos. E quando a gente traz isso para o nosso conhecimento que a gente tem em relação aos processos de reencarnação, a gente diz que é o nosso ciclo da vida, né, se refazendo em cada vez que a gente volta aqui na Terra. E como é bom pensar nesses ciclos. E aí me veio um estudo, né, ou uma orientação, da forma como a gente assim quiser dizer, sobre o nosso primeiro ciclo de 7 anos aqui na Terra. Quanto ele é importante. Eu sempre falo para vocês que a gente tem uma programação encarnatória, mas que existe uma imprevisibilidade sempre, né? Porque não dá pra gente medir o livre-arbítrio de cada um de uma forma tão exata. E a gente vem com esse planejamento, vem proposto vir naquela família, né? E muitas das vezes caminhos outros se abrem para nós e não necessariamente vai sair tudo tão preciso da forma como a gente assim planejou, porque a gente depende um do outro, a gente é vida, relação humana e o tempo todo, interpessoal, né? E isso que dá a riqueza pra gente, da escolha de cada um também, nos processos de vida, e que muitas vezes são entrecortadas por uma série de outras situações que nos acontecem. E aí eu lembro de ler um texto dizendo que os nossos primeiros 7 anos, eles são cruciais, porque a gente completa, a gente pode dizer que a gente completa mesmo, né, a nossa concepção e a nossa encarnação, né, cada vez que a gente vem no primeiro ciclo dos 7 anos, quando passa essa primeira infância nossa. Então, são momentos tão especiais, o cuidado de uma mãe, de um pai com uma criança até ele completar o seu ciclo de 7 anos. Como isso é importante para que a gente consiga realmente restabelecer as nossas memórias ancestrais, né? Chegar realmente no mundo, para que assim a gente tenha toda a nossa garantia, a nossa segurança daquilo que a gente vai assim percorrer e que a gente se propôs. Então, como é importante. Então, que Oxalá sempre nos abençoe, que ajude a gente quando a gente recebe uma criança, quando ela chega na família, para que a família toda tenha essa consciência de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, exatamente para que ela consiga completar o seu ciclo reencarnatório, né, a sua encarnação
até os seus 7 anos e assim poder caminhar de uma forma mais segura. Que assim seja. Oxalá sempre junto a nós. E falando sobre São Pedro, São Paulo, eu não queria deixar de falar. Eu queria lembrar que hoje, né, nos textos do Evangelho de hoje, nos textos da liturgia de hoje, traz a narrativa do Atos dos Apóstolos, o momento em que Pedro é visitado pelo anjo e é liberto da prisão. Olha só que coisa bonita, né? A gente ter essa visualização de Pedro sendo liberto através de um anjo que se apresenta para ele, ele meio confuso, sem saber se era sonho ou verdade o que ele estava vivendo. Isso aí já é a narrativa da vida de Pedro e de Paulo depois da crucificação de Jesus, quando eles continuam a missão deles, né? E aí Pedro é liberto e ele se dá por conta de que era tudo real quando ele já se vê fora da prisão. E o anjo fala, levanta, coloca a sua roupa, né? E vem comigo. E ele vai, ele confia. E quando ele vê, ele está fora já da prisão. Então, esse momento especial desse encontro de Pedro, na certeza de que ele não estava sozinho e que o mestre continuava a cuidar dele. E Pedro, essa figura do Pedro, da pedra, da rocha, que representa a nossa cabeça, o nosso otá, né? A pedra elemental que está aqui dentro do nosso oripori. Então não é à toa que Jesus disse, Simão, você não vai mais chamar Simão. Simão é o dono da voz, é o que fala. E Pedro carregava isso com ele, porque ele é sempre o que toma a frente, o que fala diante dos apóstolos, o que interroga Jesus, né? Então é aquele discípulo altamente participante. E como é bom quando a gente tem alguém no nosso meio que é o que pergunta, que é o que interroga, porque às vezes através dessa interrogação, desse estímulo, é que os outros às vezes têm a resposta e que não têm a coragem de falar. E Pedro tinha. E como é bom a gente pensar nisso, né? Então, a gente que está à frente, principalmente liderando um grupo, né? Uma comunidade de fé, a gente tem que estar disponível para as perguntas, para as interrogações, porque é através dessa vontade de saber ou de se manifestar que a gente move, que a gente movimenta. A gente falou tanto de movimento ontem, né? Nossa reunião de Exu, e eu já venho aqui saudar e agradecer a todos vocês pelo momento especial que foi o nosso encontro com os Exus ontem, né? Então a gente falava desse movimento. E a palavra, ela é energia de Exu, porque a palavra, ela movimenta, ela nos tira do nosso eixo, ela nos provoca algo. E quando ela provoca uma resposta, quando ela provoca uma nova interrogação, porque nem sempre teremos todas as respostas. E como é bom esse exercício do diálogo, né? E Pedro provocava isso. Então, ele honrou o nome Simão também, que era aquele que fala. Mas depois Jesus disse, agora eu vou te chamar de Pedro, porque Pedro é rocha, é esse que tem essa firmeza, que tem a convicção do que quer, né? A certeza de estar aqui, porque ele é o primeiro que Jesus convida, né? Que está lá como pescador, André, Pedro, Simão, que ele fala, vem comigo, vamos ser pescador de gente agora, pescador de almas. E Pedro vai, e ele interroga, ele se questiona, mas ele se mantém ali. E todas as vezes que Jesus perguntava sobre quem que ele era, ele tinha essa convicção de quem que era Jesus junto deles, né? E a crença em si mesmo, a crença na sua própria escolha, que é o mais importante disso. Então, Jesus disse, Pedro, você é rocha, você é pedra, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer o quê? Quer dizer que nessa imagem, nessa figura de Pedro, como exemplo pra gente, dessa firmeza, né? Da casa edificada sobre a rocha, a casa que tem o alicerce. Então Jesus quis dizer isso, ele não estava ali fundando a igreja católica ou fundando qualquer outra igreja. Ele estava dizendo que as comunidades de fé, elas precisam ter um bom alicerce, elas precisam ter as suas bases firmes. E a base é firme quando a gente tem convicção. Então, quando eu começo a construir a minha base de fé, o meu templo pessoal, eu tenho que ter principalmente essa convicção, né? Essa certeza. E a fé de que eu não estou sozinho, de que aquilo que eu escolhi para mim enquanto fé é algo que vai me sustentar.
Então, que bom que a gente pode trazer esse exemplo de Pedro para junto de nós e fazendo alusão a Xangô, que a gente acabou trazendo no sincretismo. O sincretismo, ele nos ajuda, assim, na Umbanda, né? Ele foi uma forma de resistência. A gente tem que entender, assim, o sincretismo não é uma forma de submissão, muitas vezes como alguns ficam preocupados ou acham que ele ainda é resquício do colonialismo. Não, a gente tem que ver as opções que a gente teve ao longo da história, né? E essa foi uma das opções que eu entendo que foi uma opção de resistência. Por quê? Porque as pessoas, né, que vieram do continente africano para cá, os negros que vieram para cá na condição de escravizados, eles não quiseram abrir mão da fé deles, mas eles estavam tão abertos à fé que cabia também dentro deles uma outra fé. Então, quando você está num estado de sofrimento, né, num estado em que muitos desafios lhe acontecem, então é bom que a gente tenha sempre, que a gente busque sustentação. E foi o que eles fizeram. Bom, se estão me oferecendo um outro Deus aqui, e esse Deus, ele traz para mim mensagens boas, ele também, de alguma forma, essa Nossa Senhora, essa mãe que me abraçou, que aí é tão representativa, Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, né? Então, essa mãe que me abraça, essa mãe que eu preciso desse amor maternal, porque eu tive que sair da minha mãe África, da minha mãe, da minha terra. Então, essa mãe que me abraça, esse Deus que é misericordioso e bom. Então, por que não também trazer esse Deus para mim? Mas eu não preciso abrir mão dos meus orixás, eu não preciso abrir mão da minha crença. E se eu não posso fazer ela de uma forma escancarada ainda, eu vou fazer ela de uma forma velada, de uma forma que eu possa cultuar, mantendo aquilo que eu acredito. Então, o sincretismo vem como um símbolo de resistência, principalmente, de quem quis resistir, de quem não abriu mão da sua raiz ancestral. Então eu queria continuar cultuando Xangô, eu queria continuar cultuando Oxóssi, eu queria continuar cultuando Oxum, continuar cultuando Iemonjá, Oxalá e todos os orixás. Foi assim que se deu. Então a gente foi buscando convergências, né? E Xangô, representativo dessa pedra, da rocha, da cabeça, porque Xangô é cabeça. Por isso que a gente saúda cabeça, Ili, Xangô. E aí a gente tem Pedro, que é essa cabeça firme entre os discípulos, né? Essa pedra fundamental que Jesus diz, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Então, quando a gente fala de Otá, que é pedra, que é representativo do nosso Ori, a gente lembra que Xangô é o guardião desse Otá, dessa pedra, né? Então, são energias que convergem. Então, como é bom a gente hoje poder vibrar dessa forma tridimensional, né? Vamos dizer assim. Vibrar hoje no dia forte de Oxalá, que é um domingo. Vibrar na energia de Pedro, nesse exemplo de Pedro junto a nós. E ao mesmo tempo vibrar, né, com Xangô. Na certeza de que nós temos a força na nossa cabeça garantida por os nossos orixás. Como é bom, né? Pensar nesse Oxalá que é pai, nesse Oxalá que está no processo da nossa criação. Esse Oxalá que veio trazer, né, plantar árvores, cuidar desse mundo para nós, né, para que a gente pudesse estar aqui agora habitando. Como é bom pensar nas nossas chegadas aqui, pensar nas nossas encarnações aqui e como elas se dão para nós. Como é bom convergir todas essas ideias. E para terminar, né, não podia deixar de falar de Paulo de Tarso, que um dia foi Saulo e era uma pessoa que perseguia os cristãos e que se converte num momento em que encontra Jesus na estrada da cidade de Damasco e tem um encontro com o mestre, né, e é tocado. E aí se converte e deixa de chamar Saulo e passa a se chamar Paulo, marcando essa conversão. E depois da crucificação de Jesus, Paulo vai de cidade em cidades, né? Paulo vai levando a mensagem evangélica, é um dos maiores evangelizadores, um dos maiores mensageiros da palavra
de Jesus de cidade em cidade, por isso que tantas cartas de Paulo a Timóteo, cartas de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Coríntios, que eram os lugares onde Paulo ia passando, ia deixando a sua mensagem. Então, a disposição peregrina de Paulo. É bom isso. E ele era até muito radical, muitas vezes, no seu posicionamento, né, diante de falar dessa forma de viver a vida a partir do que foi a mensagem de Jesus Cristo, né? E aí eu quero terminar essa reflexão de hoje trazendo uma fala de Paulo no momento em que ele estava sendo levado para ser decapitado. Como todos os discípulos de Jesus são perseguidos, né, após a sua crucificação, todos tiveram de alguma forma, né, o seu martírio. Pedro, no caso, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ele é preso finalmente, né, a gente está falando de um momento em que ele foi primeiro liberto pelo anjo, mas ele teve outros momentos de perseguições. E quando ele finalmente, né, vai para o seu martírio final, ele fala que ele não queria ser crucificado igual Jesus, porque era muito para ele. Ele não se via na condição de morrer do mesmo jeito que o mestre morreu, que o seu mestre morreu. Então ele pede para ser crucificado de outra forma. Então ele é crucificado de cabeça para baixo, né? Diferente, com a cruz virada para baixo. E aí esse é o martírio de São Pedro. E no caso de Paulo, por ele ser romano, ele não foi crucificado, ele foi decapitado. E ele foi decapitado, e conta a história que ele é enterrado fora dos portões de Roma. Que dizem que hoje é onde é a grande Basílica de São Paulo. E o lugar também que foi colocado Pedro é onde hoje a história conta, que é a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma, né? Bom, mas voltando a Paulo. Quando Paulo estava para ser levado à decapitação, para ser imolado, ele fala, ele deixa registrado uma fala final. E que a gente usa essa fala, né, em vários momentos, até para lembrar de pessoas queridas que partem. E hoje, em especial, eu quero dedicar toda essa minha reflexão, toda essa minha fala que junta vocês à memória do Pai Tó, do nosso querido Antônio Pereira Neto, né, que é um dos que, assim como era filho de Xangô, olha que coisa, como é representativo isso pra gente, né? Pai Tó, filho de Xangô, essa figura representativa que faz parte da pedra fundamental da nossa casa. Porque Pai Tó, né, tá na história da nossa casa, assim como Mãe Nina, seus filhos, estão conosco desde que a casa começou. Então eu o considero como uma dessas pedras fundamentais da nossa casa. E então, Pai Tó é uma dessa pedra, né, e traz essa representação, tendo Xangô na sua cabeça, nessa que foi a sua encarnação, que nós tivemos a oportunidade de compartilhar com ele. Então hoje, que seria o seu aniversário de vida, a sua chegada na Terra, a sua encarnação nessa Terra, eu dedico a ele essas minhas palavras de hoje, em sua memória e em meu agradecimento pelo tempo que Deus me permitiu caminhar juntinho dele. Então, lembrando dele, em sua memória e com muita gratidão no meu coração, eu falo as palavras últimas de Paulo, que disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei
a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo, justo juiz, me dará. É isso, Pai Tó. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Obrigada. E obrigada a todas vocês, filhas e filhos. E obrigada sempre à família do Pai Tó, Mãe Nina, Alessandro, Rodrigo, Blaulo, que me permitiram essa convivência com o Pai Tó. Beijos e bênçãos. Fiquem com Deus sob a luz do grande Senhor dos panos brancos, Oxalá, e na fortaleza de Xangô, Caô, Cabecilê, Xangô. Axé e bênçãos.